amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Yorosui de Man, nossa sessão de estudos jurídicos. Eu sou o Diogo Fortunato, essa aqui é a nossa playlist sobre o estudo sobre o Código Tributário, Direito Tributário, pessoal. E na última aula nós falamos sobre o Sistema Constitucional Tributário, vimos aquelas noções gerais, aspectos gerais, conceitos, vimos as formas que o nosso Código Tribunal foi disciplinado dentro da Constituição Federal. Nós vimos essa relação sempre do Código Tributário com o direito constitucional, a natureza jurídica, vimos tudo que foi traçado, algumas espécies de tributos, vimos as diferenças dos tributos, impostos, taxas, contribuições de forma genérica. Vamos nos aprofundar nas aulas subsequentes, mas hoje vamos partir para os aspectos gerais, dando sequência ao nosso tema, os princípios do direito tributário, e também falar sobre as limitações do poder de tributar. Então esse é o nosso tema da aula de hoje, princípios do direito tributário e limitações do poder de tributar. Pessoal, eu vou avisar que essa aula de hoje ela vai ser um pouco longa. Eu acredito que essa aula aqui vai dar aproximadamente 1 hora de aula, mas ela vai ser mais longa porque a gente vai falar de tudo. A gente vai falar de tudo, de todo o poder, de toda a limitação do poder de tributar e praticamente de todos os princípios gerais não os princípios gerais, os princípios gerais do direito tributário, mas relacionado a limitação do poder de tributar. Para não perder tempo, vamos passar a sequência. Primeiramente, vamos ver o princípio da segurança jurídica, pessoal. O que estabelece esse princípio? Se busca a certeza do direito e evitar o árbitro do Estado. Então ele é um princípio que está muito relacionado àquele princípio constitucional, o princípio constitucional do Estado de Direito. O que é esse princípio do Estado de Direito? Também é justamente ligado a essa limitação. O Estado não pode atuar de maneira que lhe prover. Então, levando sempre essa consideração então da segurança jurídica, porque para gerar segurança jurídica, o Estado não pode ser um Estado arbítrio, fazer o que quiser, digamos assim. Então, pontos importantes desse princípio da segurança jurídica. Atos jurídicos perfeitos e direito adquirido. Então, a tributação não pode ocorrer quando houver. Então, toda vez que houver atos jurídicos perfeitos e direito adquirido, a tributação não vai poder entrar dentro desses tópicos. Então, porque é um direito garantido, justamente em decorrência da segurança jurídica. Outro, a estabilidade das situações jurídicas. Aqui entra a decadência, a prescrição como exemplo. E estes constam lá no artigo 173 e no 178 do Código Tributário Nacional. Outro ponto importante, a confiança do traço jurídico. O que seria isso? Que estaria relacionado principalmente com a boa-fé, pessoal. Se o fisco sempre se comportou de uma determinada maneira, ele, pela forma que ele agiu, sempre continuará agindo daquela maneira. Isso estaria estipulado no artigo 100 do Código Tributário Nacional, no parágrafo único. Existe também uma relação desse princípio da segurança jurídica com o princípio do devido processo legal tributário. Dentro desse princípio que nós estudamos, principalmente em direito constitucional, também, e principalmente dentro do código, das nossas aulas de Código do Processo Civil, nós já vimos que está também a ampla defesa, o contraditório. Na aula passada nós vimos também, dentro do direito tributário também vai ter essa observação do devido processo legal, justamente por causa da segurança jurídica. Próximo princípio, para a gente não perder tempo, princípio da isonomia ou igualdade tributária. O que estabelece ele? Princípio que está expresso lá no artigo 150, no inciso 2º. Ficou errado aqui, eu troquei no inciso 2º. Pessoal, o que estabelece esse princípio? Vamos ler o artigo 150. Lá fala o seguinte, pessoal: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado, proibido. É vedado à União, aos Estados, Distrito Federal e aos municípios. No inciso 2º, instituir tratamento desigual entre os contribuintes. Então, o tratamento deve ser igual, por isso isonomia, de igualdade entre os contribuintes. Deve tratar aqueles que se encontram na mesma situação tributária de forma idêntica, pessoal. Então, isso que é o princípio da isonomia tributária ou igualdade tributária. Próximo tópico, 1.3, princípio da capacidade contributiva, pessoal. Então, expresso lá no 145, parágrafo 1º da Constituição Federal, e diz o seguinte, vou ler para vocês o parágrafo 1º.
Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Essa parte que está colorida, grifada aí, é a parte que está o princípio. Então, os impostos eles vão ser equilibrados, eles vão ser direcionados de acordo com a capacidade contributiva do contribuinte. Facultando a administração tributária, especialmente para conferir essa... Então, aqui continua o artigo, mas o que nos interessa é essa primeira parte deste artigo. Existe a possibilidade do princípio da capacidade contributiva ser aplicado a outros tributos também. Apesar de que nesse artigo aqui, ele pode ser também aplicado a outros tributos. Isso está estipulado na súmula 667 lá do STF, falando o seguinte: taxa judiciária calculada sem limite sobre o valor da causa. Isso aqui seria um exemplo. Então, mostrando que a capacidade contributiva não se aplica apenas aos impostos, mas também pode ser aplicada aos outros tributos, sempre observando então essa condição do agente que vai contribuir, sempre observando a capacidade econômica do contribuinte. Ter capacidade contributiva seria o limite máximo, então, essa observação. Outras relações desse princípio. Então, esse princípio da capacidade contributiva, ele se relaciona com o princípio do não confisco. Vamos estudar ainda nessa aula esse princípio, não vou adiantar. Mas o princípio do não confisco, adiantando um pouquinho o tema, seria a não utilização do tributo com efeito confiscatório. Mas vamos deixar esse tema para um pouquinho mais no final da aula. Aspectos gerais do princípio da capacidade contributiva. Passando aqui, cada um de uma cor para a gente lembrar, memorizar. Aspecto objetivo. Então, o primeiro aspecto da capacidade contributiva seria em relação ao aspecto objetivo. É uma capacidade econômica cobrar a cobrança do imposto de acordo com a disponibilidade patrimonial. Então, um aspecto objetivo. Também temos um aspecto subjetivo, que está mais ligado à intrínseca da pessoa. No aspecto subjetivo, leva-se em conta o aspecto econômico real da pessoa, ou seja, se ela tem dívidas, etc., a quantidade de tributos que está sendo cobrado da pessoa. E temos uma relação com o princípio da proporcionalidade, o terceiro aspecto, sempre levando-se em conta a proporcionalidade. Verificar se a contribuição está sendo proporcional. Isso aqui está relacionado à súmula 539 do STF. Aí está no cantinho para vocês aí. Relação com o princípio da imunidade tributária. O que seria a imunidade tributária, pessoal? Imunidade tributária é a não incidência tributária constitucionalmente qualificada. Ou seja, é a não incidência tributária porque a Constituição Federal está falando que não vai haver a tributação. Por isso que eu falo que é a não incidência tributária constitucionalmente qualificada. Está na Constituição Federal. E também existe uma relação com o princípio da isenção tributária. Isenção tributária, diferentemente da imunidade está na Constituição Federal, e isenção está em lei ordinária, em lei que não está na Constituição Federal. Dispensa legal do pagamento do tributo, está na lei. Sempre lembrar essa diferenciação. Imunidade tributária, Constituição Federal. E isenção tributária está na lei abaixo da Constituição Federal. Relação com o princípio da seletividade. O que é esse princípio da seletividade? Todos nós estamos vendo aqui subprincípios que estão relacionados então ao princípio da capacidade contributiva. Princípio da seletividade. Quanto mais essencial o bem, menor deve ser sua tributação. Então, quanto mais um bem for essencial, levando-se em conta também a dignidade da pessoa humana. Quanto mais aquele bem for essencial para a subsistência, menos esse bem deve ser o valor econômico. Por exemplo, bens que são dispensáveis, por exemplo, uma Ferrari, pensa em bens mais dispensáveis, algumas coisas que são luxos, por assim dizer. Tais bens vão ter uma tributação maior, porque eles são mais dispensáveis. Agora, os bens essenciais, eles têm uma tributação menor. Lembrar, esse seria o princípio da seletividade. Então, esse princípio da seletividade, o princípio da isenção e o princípio da imutabilidade, juntamente com o princípio do não confisco, o princípio da proporcionalidade, esses subprincípios todos vão estar relacionados e influenciando diretamente no princípio da capacidade contributiva, que vai levar sempre em conta, então, o aspecto econômico daquele contribuinte. Próximo princípio, um muito importante,
o mais importante, na minha opinião, princípio da legalidade tributária.